Neste vídeo, vamos ver como se utiliza a função filtrar. Temos aqui esta pequena tabela com o nome de empresas, a data e as respectivas vendas. O objetivo é utilizar a função filtrar para filtrar a informação dessa tabela de acordo com um determinado critério. Neste caso, será o valor da venda maior que 10.000. Então, vamos ver como é que são os argumentos desta função. Esta função tem 3 argumentos. Tem a matriz, incluir e se vazia. Nesta primeira parte, vamos ver os 2 primeiros, que são aqueles que são obrigatórios. A matriz é para definirmos a matriz onde ele vai procurar os valores. E dentro dessa matriz, depois, o que é que pretendemos que ele vá lá procurar? Portanto, o incluir tem a ver com a coluna onde vamos querer aplicar o filtro. Portanto, o objetivo é que ele extraia o nome da empresa relativa às vendas, ou empresa ou empresas, cujas as vendas tenham sido maiores que 10.000. Então, vamos chegar aqui, isto é apenas uma imagem da sintaxe aqui da função, vamos situar-nos aqui ao lado, inserir a função filtrar, selecionar, portanto, sinal igual, comecei a escrever, ele mostra uma função, basta fazer duplo clique ou tab, ele está aqui agora a mostrar a função. Se eu quiser ir para a caixa de funções tal como está aqui, o nosso assistente, podemos clicar aqui em F de X. Portanto, até vou colocar aqui para nem confundir neste momento. Matriz. Pretendemos que ele venha aqui a empresa, selecionar este conjunto de células. Reparem como está formatado como tabela, ele está a indicar que a tabela vendas, a coluna empresa, o campo empresa, essa é a matriz que eu quero obter. O que é que queremos que ele procure depois dentro da matriz? Vai devolver todos os nomes das empresas? Não, só queremos que ele devolva aqueles cuja venda, portanto vão selecionar aqui a venda, seja igual ao critério que eu tenho aqui. Neste caso eu vou escrever, mas daqui a pouco vamos substituir isto por uma célula, porque é muito mais válido escrever uma célula. Vou escrever aqui 10.000. Não vou fazer nada no ser vazio, mas o ser vazio era, e caso não exista esse valor que estamos a procurar, o que é que queremos que ele coloque lá, que ele escreva, que não existe, ou senão ele vai devolver um tipo de erro. Reparem, o que ele está a fazer aqui ao lado, ele está a verificar se o primeiro caso é verdade ou falso, está a devolver uma matriz, portanto, primeiro não é maior que 10.000, como não é maior que 10.000, e desculpem que eu escrevi igual e não maior, o objetivo é ser maior que 10.000, está a devolver falso, falso por aqui abaixo, só tem aqui, vemos mais em baixo, que está aqui a corresponder a verdadeiro. A partir daqui, e esta aqui que também é verdadeiro. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4 falsos, 1, 2, 3, 4 falsos, o próximo é verdadeiro e os restantes não estamos aqui a visualizar na matriz, mas também teremos mais um em baixo que é verdadeiro. Por isso, o que ele vai devolver é a matriz que eu lhe dei no início, e a matriz foi apenas a empresa. Portanto, ele só vai devolver quais foram as empresas que, para as quais se venderam mais de 10.000 euros. Ok, aí está. Ele extraiu a empresa, extraiu aqui estes 2 nomes. Agora reparem, este filtro fica automático. Eu poderia ter, vou só pôr aqui também nome de empresa, ou só empresa, só para não ficar este título. E vou só aplicar aqui uma formatação para visualizarmos que é a empresa. Reparem que se chegar aqui e acrescentar aqui uma outra empresa, a empresa A, der um Enter, e agora aqui colocar uma data, e aqui colocar 12.000, reparem que automaticamente ela acrescentou aqui no filtro a empresa. Ou seja, esta função filtrar
como estão a fazer a partir de uma tabela, está automática. A nossa tabela aumentou aqui, como aumentou, a empresa A cumpre o critério de venda superior a 10.000, automaticamente apareceu aqui no filtro. Em vez de estarmos a escrever os 10.000, é lógico que podem chegar aqui e teriam esse valor numa célula e em vez de estarem a utilizar aqui o valor, iam utilizar a célula, porque era muito mais prático. Portanto, poderiam chegar aqui e iam alterar e substituir aqui pela vossa célula. E reparem, ele automaticamente, se eu trocar isto, por exemplo, para 14.000, aqui o valor, automaticamente, ele vai tirar a empresa A que acabei de introduzir. Se eu colocar aqui, neste valor, 6.500, ele vai aumentar o número de empresas que está a filtrar. Portanto, vemos que este filtro é automático, enquanto que, por exemplo, os filtros avançados não são. Depois de mudarmos o critério, porque ele extrai, nesse caso ele extrai, a função filtro não, como função que é, automaticamente, quando colocarem ali o valor, ele vai também apresentar os respectivos informações que cumpram esse critério. Vamos então deixar aqui o filtro das 1000 e ficam apenas estas empresas. E agora vamos ver aqui um outro exemplo, ou vamos perceber o que é este terceiro argumento. Então, neste caso, o objetivo agora é filtrar, só que eu quero extrair a informação toda da base de dados e não só a empresa, e quero fazer um filtro diferente. Vamos filtrar as vendas maiores que 25.000. Estamos a ver que 25.000 não existe. Vais ver que erro aquele devolve. Vou só colar aqui formatação para colocar os cabeçalhos. Então vamos lá aplicar a função filtrar. Vamos começar a escrever a função filtrar, matriz. Vamos indicar então qual é a matriz. Podemos clicar no assistente, está aqui o assistente, selecionar a matriz. Depois de selecionar a matriz, reparem, ele agora está com vendas 4, porque como eu dupliquei a tabela, ele atribuiu, não pode, as tabelas não podem ter o mesmo nome, portanto, ele atribuiu-lhe o nome 4, eu não alterei. Agora, vamos pedir que dentro desta matriz tabela, que ele vá procurar as vendas maiores que 25.000. Eu vou clicar nesta célula. Esta célula, por enquanto, não tem nada. Vou antes utilizar a célula. Já sabem que, como nós não temos que copiar, porque ela automaticamente é que vai filtrar na tabela, eu não precisava de fixar, mas poderemos fixar colocando o endereço absoluto ali. E agora, por enquanto não vou escrever nada, vamos ver o que é que vai acontecer. Ele agora extraiu tudo. Tenham só atenção que o que aconteceu foi que ele não formatou as datas. Então vamos aqui clicar em formatar a data abreviada. Formato da data abreviada, colocar um pouco mais pequeno. E agora vou só mover, porque acabei por deixar posicionar no sítio dos cabeçalhos. Vou copiar aqui coloco os cabeçalhos, e aqui vou tirar esta formatação. Isto faz parte dos dados, só porque posicionei no sítio, não foi no sítio correto. Portanto, o que é que aconteceu? Apliquei aqui a função filtrar. A função filtrar está a filtrar, desta vez, esta tabela, toda esta tabela. Vem aqui esta tabela e vai visualizar quais são as vendas superiores a um determinado valor. Como eu não indiquei esse valor, reparem, eu escrevi aqui, mas isto aqui está tudo em texto, e eu preciso de escrever nesta célula, porque foi esta célula que eu utilizei aqui na função. Reparem aqui, F27. Então, quando eu escrever aqui 25.000, nesta célula,
reparem, nós temos aqui um com 25.600. Só que vamos chegar aqui à nossa base de dados e vamos, afinal, não foi esse valor, foi só 24.000 e há uma alteração nesta base de dados. Então reparem, este é um novo tipo de erro para as nossas funções matriciais que aparece aqui. Quando não encontra o valor que procuramos, deixamos de ter esse valor, ele devolve aqui este erro. Então o que eu quero, indicar aqui no assistente de funções, se vazio, por colocar, por exemplo, entre aspas, não existe. Não existe nenhum valor que cumpra esses critérios, todas as vendas são abaixo desse valor, um texto qualquer que queiram que ele apareça lá. Logo que o valor automaticamente altere para um valor superior, reparem, se eu chegar aqui a outro e colocar aqui 30.000, o que eu visualizo é que ele automaticamente ele está a fazer o filtro. Portanto, isto fica sempre atualizado. Por isso, vimos então estes dois exemplos. O primeiro, utilizámos só uma coluna, mas vimos que ele estava a extrair essa coluna em função de um filtro, não é? Que vocês podem aqui escrever. O segundo, viram que também podem extrair toda a vossa tabela, todos os dados da tabela, mas que cumpram apenas aquele critério que indicam nesta área. Não esquecer qual é a sintaxe, é a sintaxe da função filtrar, deixem só editar aqui, é a matriz que vocês queiram, e a matriz pode ser só que um conjunto ou pode ser toda ela, não é? O que é que vocês querem extrair. De seguida, têm que indicar, no fundo, qual é a coluna onde pretendem que ele vá aplicar o filtro e o que é que querem extrair dessa, relativa a essa coluna, porque ele depois vai extrair-vos as linhas, não é? Tem que aplicar o filtro. E se pretendem, caso não exista, caso ele encontre um erro, o encontrar erro aqui quer dizer quando não tem esses valores, se quiserem colocar então um valor no se vazia, podem colocar, e isto evita, por exemplo, estarmos a utilizar as funções se erro, ok? E ficamos por aqui hoje.